quero começar esse vídeo avisando pra vocês que eu ainda não li a trilogia Crônicas de Amor e Ódio, mas eu já li o spin-off dessa trilogia, que é a Dinastia de Ladrões, e é sobre os 2 livros desse spin-off que eu vou conversar nesse vídeo aqui. Eu achei que seria legal começar o vídeo com esse aviso, porque muitas vezes quando a gente pega um livro, por mais que ele chame nossa atenção, que a gente fique com muita vontade de ler, quando a gente descobre que ele é um spin-off de uma série, de um universo todo que a gente ainda não leu, a tendência, eu não posso falar isso por todo mundo, né, mas pelo menos comigo assim eu sei que eu não sou a única. A tendência é que a gente deixe esse livro na nossa pilha eterna de livros para ler algum dia. Inclusive foi isso que aconteceu comigo quando eu recebi da Darkside o pacotinho, quando eles lançaram esse livro aqui, o Dance of Thieves. Eu abri o pacote e eu fiquei super empolgada quando eu vi essa capa, quando eu vi essa edição, essa apresentação maravilhosa. Gente, olha esse livro, olha essa capa maravilhosa, olha esse corte da cor da capa. As folhas têm o corte da mesma cor da capa. Eu achei maravilhoso isso. E aí eu fiquei super empolgada, eu falei, nossa, eu quero muito ler esse livro. Eu reconheci o nome da autora, que eu já sabia quem que era, porque eu tenho interesse em ler um dia as Crônicas de Amor e Ódio, mas eu não achei que fizesse parte do mesmo universo. Só que daí eu virei aqui, e aí quando eu li a quarta capa, tava escrito assim: voltamos ao universo das Crônicas de Amor e Ódio para mais uma aventura apaixonante. Na hora que eu li isso, eu murchei, gente. Eu fiquei assim, não vou poder ler esse livro agora, preciso ler a trilogia antes. E aí eu fui lá e peguei e coloquei esse livro na prateleira que tem aqui na estante do meu... Na estante não, no corredor do meu quarto. E deixei ele guardadinho ali e coloquei automaticamente ele na minha pilha eterna e infinita de livros para ler algum dia da minha vida. Mas felizmente, com o lançamento do segundo e último livro dessa duologia, que é o Vow of Thieves, isso mudou, porque o Rodrigo da Darkside entrou em contato comigo e ele perguntou se eu tinha interesse em ler esse livro e conversar com vocês o que eu tinha achado dessa duologia. E aí quando ele falou isso eu fiquei super empolgada, mas ao mesmo tempo eu fiquei meio assim, né, porque não vai dar pra eu falar, já que eu não li ainda as Crônicas de Amor e Ódio e tal. E aí eu fui lá e falei pra ele isso, falei que eu queria muito ler, eu tava com muita vontade desde que eu recebi o Dance of Thieves, mas que eu ainda não tinha lido ele porque eu não tinha lido a trilogia original, né, desse universo. Aí ele falou pra mim que na verdade não precisava ler a trilogia pra ler a duologia, e aí eu fiquei muito empolgada. Então foi isso que aconteceu. Foi assim que eu tirei o spin-off da minha prateleira, devorei e peguei logo a sequência que acabou de ser lançada e devorei também. Então, resumindo, isso significa que nesse vídeo aqui vocês vão escutar uma pessoa que não leu a trilogia Crônicas de Amor e Ódio, né, a trilogia original desse universo, mas que leu o spin-off dela e vai falar o que achou dessa experiência. Apesar de achar que praticamente todo mundo que acompanha o Booktube já está de certa forma familiarizado com esse universo, eu vou fazer uma breve apresentação de quais são os livros, qual que é a ordem desses livros, para quem tiver interesse em ler a série completa, né? Todos os livros que já foram publicados até agora. As Crônicas de Morrigan, ou Morrigan, A Origem do Amor, eu não sei como que pronuncia, tá, gente? Mas vocês que me acompanham já sabem que eu tenho essa dificuldade. Esse livro aqui, ele é um prelúdio, ou seja, ele antecede toda a história. E um fato curioso e muito legal é que a Darkside foi a única editora que lançou uma edição física desse livro aqui. Até então só existia versões digitais e nós brasileiros temos a sorte e a alegria de ter a Darkside nas nossas vidas, porque eles trouxeram numa edição belíssima, que é essa edição aqui. Aí logo em seguida começam os livros da trilogia Crônicas de Amor e Ódio, que são The Kiss of Deception, The Heart of Betrayal e The Beauty of Darkness. E logo depois vem a duologia, o spin-off Dinastia de Ladrões, que é composta pelos livros Dance of Thieves e o Vow of Thieves, que acabou de chegar aqui no Brasil. A Dinastia de Ladrões se passa alguns anos depois que acaba a trilogia Crônicas de Amor e Ódio. Eu acho que mais ou menos uns 6 anos depois que acaba o último livro da trilogia. E ela tem 2 protagonistas. A Casimira de Brightmist, também conhecida como Casi, que é uma garota que desde muito novinha ela precisou aprender a sobreviver sozinha nas ruas do reino de Venda, porque quando ela tinha mais ou menos 6 anos de idade, a sua mãe foi tirada dela e ela teve que realmente aprender a sobreviver, aprender a conseguir comida sozinha, a se virar, e por conta disso ela acabou se tornando uma ladra muito habilidosa. E depois de alguns anos ela acabou se tornando uma ratã, ou seja, ela passou a fazer parte da guarda da rainha do reino de Venda. E o outro protagonista é o Jace Ballinger, que é um garoto que acabou de se tornar o patrão do Império dos Ballingers. O seu pai acabou de falecer e passou para ele, entre todos os irmãos
irmãos que ele tinha passou para ele o título de patrão. Ou seja, ele passou a se tornar o responsável pelo império da sua família. E os Ballinger, na verdade, são uma família de foras da lei. Eles governam aquela região em que eles já estão há muitos anos, de acordo com as suas próprias leis. E apesar de eles não serem um reino propriamente dito, eles não são reconhecidos como um reino, eles têm uma força muito grande, uma influência muito grande, e reinos vizinhos acabam reconhecendo essa força e por isso que eles se mantêm dessa forma há tantos anos. Nesse primeiro livro, a Cassie recebe uma missão da rainha, que é de ir até essa região governada pelos Ballinger para verificar como que tá a situação, se não tá tendo nenhuma transgressão, nenhuma violação dos tratados vigentes. Só que, na verdade, essa missão, ela é uma fachada para a missão de verdade que a Cassie tem, que é de buscar o cara que fez coisas absurdas pro reino de Venda e que a Cassie quer levar de novo pra rainha para que ele tenha realmente o julgamento que ele merece. Só que é claro que essa missão vai ser ainda mais complicada do que já era esperado que ela fosse. Logo que a Cassie chega nessa região, ela acaba se deparando com várias coisas que ela não estava esperando, e o seu primeiro encontro com o novo Patrei, que ela também não estava esperando que fosse o novo Patrei, porque ela não estava sabendo que o Patrei já tinha morrido e tinha passado a sua posição de liderança para o seu filho. Quando ela se encontra com esse novo Patrei, esse primeiro encontro já é muito complicado, porque os dois são sequestrados, acorrentados e são levados embora. E por conta disso, eles acabam sendo obrigados a trabalhar juntos para conseguir sobreviver e sair dessa situação que eles foram colocados. Então é claro que quando eles são colocados nessa situação em que eles são acorrentados um no outro, eles precisam conviver praticamente colados durante um tempo, é claro que vai surgindo assim um sentimento entre eles, são dois jovens, enfim, tem romance nesse livro, tem romance nessa duologia, mas antes que vocês que estão assistindo esse vídeo, que não são fãs de romance em livro, revirem os olhos, eu já aviso pra vocês que esse romance é bem diferente. Eu achei muito interessante porque os dois personagens, por mais que eles se interessem um pelo outro, se sintam atraídos de alguma forma um pelo outro, eles são personagens assim muito determinados e muito pé no chão em relação aos objetivos deles. Então, por mais que tenha essa atração, que tenha esse interesse entre eles, eles não colocam isso em primeiro plano. Pelo menos não totalmente. Pode ser que de vez em quando vá um pouquinho pro primeiro plano, mas não é assim que funciona com eles. Inclusive, por conta disso, um acaba não tendo tanta certeza assim da relação do outro por ele, sabe? Então é um romance muito diferente. Por mais que a gente saiba que existe uma atração entre eles e que eles de certa forma demonstrem isso, eles não conseguem ter totalmente uma segurança em relação a isso, sabe? Tipo, fica aquela dúvida, será que ela realmente tá interessada em mim? Ou, nossa, ele falou isso, será que ele tá interessado em mim ou não? Começa a ter desconfiança, mas, enfim, é um romance diferente, eu não sei muito bem como explicar, vocês vão ter que ler pra descobrir. Então, não revirem os olhos e deem uma chance pra Cassie e pro Jace. Em Vow of Thieves, a história começa praticamente de onde o Dance of Thieves termina. E eu não tenho muito como falar sobre esse livro aqui sem entregar muito o que acontece nesse livro aqui. Então, como, eu não quero dar spoilers, eu não quero estragar a experiência de leitura de vocês, eu quero que vocês tenham uma experiência completa como a que eu tive. É um livro que tem muita coisa acontecendo, é um livro em que os personagens têm dificuldade de se comunicar, cada um tem que enfrentar muitos desafios, muitas barreiras. Eles estão ferrados, gente, eles estão praticamente ferrados pra conseguir resolver a situação e eles têm que trabalhar meio que juntos, mas ao mesmo tempo sem conseguir se comunicar. Então, é isso, gente. Como posso falar sobre esse livro sem contar spoiler? Isso é muito complicado. Mas espero que eu tenha conseguido passar um pouco da mensagem do que vocês vão encontrar em Vow of Thieves, porque, gente, eu amei esse livro. Na verdade, eu amei essa duologia. Bom, agora que eu já falei o que eu podia falar sobre Dinastia de Ladrões, eu quero falar um pouquinho sobre como foi a minha experiência lendo esse spin-off sem ter lido a trilogia Crônicas de Amor e Ódio. A primeira coisa que eu senti quando eu peguei o livro pra ler, quando eu tirei ele da minha prateleira, olhei pra ele e abri a primeira página, foi um certo medinho. Eu comecei a ter pensamentos do tipo, meu Deus, essa autora criou um universo todo em que ela falou muito, desenvolveu muito ele em 3 livros enormes, e eu tô chegando aqui de paraquedas, eu não vou saber nada sobre personagem, eu não vou saber o que esperar desses reinos, desses personagens, desse universo todo, eu tô entrando de paraquedas, eu vou levar um tempo
tempão pra conseguir entrar na história, vai ser um livro que vai demorar pra fluir, e eu comecei a ficar meio nervosa. Só que estava muito errada, porque essa autora, ela é muito boa em contextualizar. Então, apesar de eu ter ficado com esse medinho durante as primeiras páginas, eu acho que lá pela página 40, eu já tava tão envolvida na história com os personagens que eu já nem lembrava mais dessa preocupação que tava comigo quando eu peguei o livro pra ler. E uma coisa que me ajudou bastante nessa contextualização, além das palavras, né, da escrita da autora, foi esse mapa aqui que tem na folha de guarda, que além de ser um detalhe muito lindo, ele é muito útil, porque eu conseguia entender melhor quando ela começava a mencionar a arena, a torre de vigília, a boca do inferno, então eu conseguia visualizar bem aqui nessas páginas, eu achei isso muito legal. Eu gostei muito da escrita da autora e eu achei muito incrível a forma com que ela nos apresenta os personagens, como ela nos apresenta a história deles, né? Não só o que a gente tá vendo ali, mas a história de como eles se tornaram quem eles são até aquele momento. Eu achei muito legal porque ela faz isso por meio de diálogos, né, da conversa entre eles, lembranças, em alguns casos, como por exemplo, quando ela nos apresenta a história dos Ballinger, né, como que surgiu essa família, como que surgiu esse império, além de ser por meio de conversas do, por exemplo, Jace explicando pra Cassie a história da sua família, mostrando locais naquela região que foram importantes e que fazem parte da história da família. Além de tudo isso, ela também incluiu, entre alguns capítulos, alguns trechos da história deles contada pelos personagens que foram os primeiros membros da família, sabe? Então, entre alguns capítulos tem alguns trechos curtinhos, e nesses trechos que contam um pouquinho da história deles, também tem o nome de quem escreveu aquele trecho e a idade. Então a gente consegue ver assim uma cronologia, como que foi acontecendo, o que foi acontecendo com eles pra eles chegarem até onde eles chegaram. Não sei se eu explicando assim vocês vão conseguir entender, mas se você já leu o livro ou quando você pegar o livro pra ler, você vai entender o que eu tô falando. Eu achei muito legal esse detalhe, essa forma diferente de contar uma história dessa história. Acho que fiquei confusa. Outra coisa que eu gostei muito foram os personagens. Eu gostei muito dos dois protagonistas e também gostei muito de alguns personagens secundários, principalmente as mulheres, as amigas da Cassie, que também são ratãs. Eu achei as mulheres muito fortes e muito interessantes nessa história. Eu achei isso muito inspirador. E como eu disse, eu gostei muito dos dois protagonistas. Eu achei muito legal ver como os dois cresceram juntos, como eles ensinaram um ao outro, ensinaram coisas. E eu achei muito legal acompanhar a história deles ao longo desses dois livros. Eu senti que a autora conseguiu equilibrar muito bem romance, questões políticas, história, tudo isso eu acho que ela dosou na quantidade certa cada uma dessas coisas, porque é um livro que em momento algum eu achei a leitura arrastada, nenhum dos dois, muito menos o segundo. Eu já achei o primeiro uma leitura muito fluida, o segundo achei mais ainda. Eu achei muito legal porque em momento algum eu fiquei desejando que aquela página acabasse logo, sabe? Assim, nossa, termina logo isso aqui, porque isso aqui tá muita enrolação. Eu não senti isso em nenhuma página. E por mais que eu quisesse muito saber o que ia acontecer na próxima página, no próximo capítulo, ao mesmo tempo eu não queria perder nenhum detalhe da escrita, nenhum detalhe do que tinha naquela página. Então eu queria ler com atenção, mas eu queria chegar logo na outra página, no outro capítulo, pra saber o que ia acontecer. Por serem dois livros grandes, o primeiro tem acho que 560 páginas e o segundo acho que tem quase 500 ou 500 e pouquinho. É muito comum que o autor se perca em algum momento e faça com que algumas partes sejam meio chatas, meio arrastadas. E não tem isso em nenhum desses livros, pelo menos eu não senti isso. Eu senti um livro que ao mesmo tempo que eu queria devorar, eu não queria perder nenhum detalhe, e eu fiquei muito feliz com isso. Um outro detalhe que também me deixou muito feliz, que eu já falei trocentas vezes que eu amo quando eu encontro um livro, é que a autora intercala os pontos de vista entre os protagonistas. Então, um capítulo é da Cassie, outro capítulo é do Jace, e isso faz com que a leitura seja muito mais fluida. Mesmo que algumas vezes tenha, assim, tipo, 2 ou 3 capítulos seguidos de um deles, eu sei que logo em seguida vai ter um capítulo de outro deles, e daí, enfim, a leitura fica muito mais rápida, pra mim, pelo menos desse jeito, e eu acho que pra maioria das pessoas também, porque são 2 pontos de vista, mesmo que a situação seja praticamente a mesma, cada pessoa, cada personagem é único, então eu acho que isso é muito legal, e eu fiquei muito feliz de ter encontrado isso nesse livro. Resumindo, eu amei muito a duologia Dinastia de Ladrões, e ler esses 2 livros aqui me deixou mais empolgada ainda pra ler Crônicas de Amor e Ódio. Não sei quando que eu vou fazer isso, mas talvez não demore muito, porque
Eu amei esse universo que a autora criou e eu quero muito ter mais algumas páginas, muitas páginas desse universo. Vocês já sabem, mas não custa nada repetir, as edições estão muito lindas, os 2 livros são capa dura, padrão Darkside, a capa tá muito linda, cada detalhe dela tá muito lindo, eles mantiveram a arte da capa gringa, o corte da folha é da cor da capa, então o Dance of Thieves, o corte é azul e do Vow of Thieves o corte é vermelho, tem a fitinha pra marcar a página, a diagramação tá maravilhosa, as páginas são amareladas, a margem tá ótima, o espaçamento, o tamanho da fonte, tá tudo muito bom, tudo cuidado nos mínimos detalhes para que a experiência de leitura seja incrível. Quase esqueci de uma coisa, eu já falei no Dark Hall, mas vou reforçar aqui. Vocês conseguem comprar os livros da Darkside pelo próprio site da Darkside, tem uma lojinha lá, e lá tem a experiência Dark, quer dizer que além do livro vocês recebem alguma outra coisa que tem a ver com o livro, tem a ver com a Darkside, que torna a experiência ainda mais incrível. Então, por exemplo, vem marcadores, às vezes vem bloquinhos, e no caso de Vow of Thieves vem um mapa muito lindo, em que de um lado tem a capa do livro e do outro lado tem o mapa, que é o mesmo mapa que aparece na folha de guarda dos 2 livros, que é um mapa muito bonito que mostra ali a região que a história se passa. Então eu super recomendo que vocês deem uma olhada no site da Dark, o link vai estar aqui na descrição, e aí vocês vão conseguir ver o que tem de experiência Dark por lá, que tem muitas coisas incríveis. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham se animado para ler a duologia, que tenham se animado para ler Crônicas de Amor e Ódio. Me conta aqui nos comentários se vocês já leram algum livro desse universo, se vocês leram todos os livros desse universo, o que vocês acharam. Vamos conversar aqui nos comentários e nos vemos muito em breve aqui no canal no próximo vídeo. Tchau!